E atendendo ao pedido das nossas telespectadoras e telespectadores, hoje a gente vai falar sobre uma doença pouco falada, mas que vem trazendo muitas vítimas sobre ela, a anafilaxia, que é uma reação alérgica aguda que acontece imediatamente após a exposição a um alérgeno ou após algumas horas na exposição. E hoje no canal Saúde a gente está recebendo aqui a médica alergista e infectologista Mariana Fernandes, a quem eu dou um bom dia. Bom dia, Carla. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando de um tema tão relevante. Explica pra gente um pouquinho mais, doutora, o que é a anafilaxia? Bom, a anafilaxia é uma reação imediata, rápida, abrupta, de início rápido, né? Como o nome já diz, como eu acabei de falar anteriormente, potencialmente fatal. É uma reação que acomete mais de um órgão, geralmente acompanhado de pele, tem aquelas empolações, popularmente falando, né? Aqueles vergões, incha o olho, incha a boca, geralmente o paciente tem falta de ar, pode ter um aperto no peito, tosse, cai saturação, oxigênio do sangue, cai pressão, pode ter uma diarreia importante, vômito importante e até o famoso edema de glote. E quais são as causas dela, doutora? Bom, a anafilaxia pode ter várias causas. Eu posso ter anafilaxia a alimentos, a medicamentos. Muito também prevalente a anafilaxia a veneno de inseto, como abelha, maribondo, formiguinha de fogo. Além disso, látex e até contraste e outros componentes também que podem reagir, fazer com que a nossa imunidade reaja de forma exagerada. E é uma situação que pode acontecer, é imprevisível, a gente não tem como prever, né, doutora? Isso. Agora, existem os casos de pessoas que são alérgicas, né, que inclusive já fizeram exames e que sabem que são alérgicas a alguma coisa. Então, nesse caso, deve-se evitar. Por exemplo, tem pessoas que são alérgicas a camarão, a frutos do mar. Então, assim, existem aí essas situações também dessas pessoas que são alérgicas, que já entra aí para um outro quadro, né, doutora? Isso, tem pessoas que já são sabidamente alérgicas. Essas pessoas devem acompanhar com o médico alergista e imunologista, que é o especialista apto para orientar, cuidar dessas pessoas, né, a fim de que evite novas exposições e também oriente um tratamento adequado, um plano de ação para, em caso de exposição acidental, saber como agir. E aí é muito importante falar desse tema, Carla, porque, na verdade, muitas pessoas sabem que são alérgicas ou desconfiam que sejam, mas elas tomam medicação, tomam ali um antialérgico, confiam nisso e se expõem ao camarão, por exemplo, né, que é uma causa bem fatal de uma anafilaxia geralmente fatal, e jamais deve ser feito isso, tomar medicações confiando nela. Então, a medicação não evita que a anafilaxia ocorra. E no caso de anafilaxia, o que fazer, doutora? A medicação de escolha é a adrenalina injetável, né, autoinjetável, intramuscular no vasto lateral da coxa. Se o paciente não portar adrenalina consigo, a autoinjetável, né, o ideal é na mesma hora, realmente, assim que possível, ir ao pronto-socorro para ser avaliado imediatamente. Se tiver algum antialérgico, um corticoide consigo ali, pode utilizar, né? Especialmente quando tem aqueles orientados pelo médico especialista do plano de ação. Mas, imediatamente, o paciente deve ir ao pronto-socorro e, se tiver a caneta de adrenalina autoinjetável, se auto-aplicar e, ainda assim, deve ir ao pronto-socorro posteriormente. Urgente, viu, gente? Porque é muito rápido, né, doutora? Exato. É uma reação rápida. Em minutos, o paciente pode ir a óbito, pode Agora, falecer. em relação aos testes, é algo que está chegando aqui de muitas perguntas dos nossos telespectadores. Muita gente está com dúvidas, doutora, porque podem acontecer, por exemplo, casos isolados. Eu lembro que uma vez eu comi sushi e aí, com pouco tempo depois, eu fiquei com o corpo todo empolado. E eu acho que foi uma reação alérgica, né? Então, eu fiquei assim, bem atenta. E aí eu fiquei bem preocupada, mas acabou que o tempo vai passando, eu fui relaxando e nunca fiz teste de alergia. E eu acredito que assim como aconteceu comigo, já deva ter acontecido com você algum episódio de você comer alguma coisa, ou de você sentir uma reação alérgica, e de você também achar que aquilo ali é uma coisa comum e não procurar aí identificar realmente se você está tendo algum tipo de alergia, até mesmo para que você possa evitar aquele ou o alimento ou o medicamento. O que a senhora indicaria para quem está assistindo aí ao nosso programa em casa, para aquelas pessoas que em algum momento da sua vida teve alguma reação alérgica, o que fazer e como é que funciona esses testes alérgicos e se realmente eles têm eficácia? Com certeza, Carla. Existem testes alérgicos
realizados pelo médico especialista, o alergista e imunologista, que devem ser feitos a partir da história do paciente. Então, por exemplo, o paciente tem uma história de alergia a camarão, de reação a camarão. Então, o médico especialista irá investigar a alergia a camarão. Então, nós fazemos testes específicos para o camarão. Não tem benefício fazer exames de triagem, o paciente nunca sentir nada e pedir exames de forma aleatória. Não. O teste, ele é guiado pela história do paciente. Qual realmente foi a história, qual foi o agente causal, né, daquela possível reação, né, isso? Então, realmente, quem tem uma história de reação alérgica deve procurar o especialista para fazer a investigação adequada. Nós temos testes cutâneos que são seguros e eficazes. E uma vez que o paciente tem uma história compatível e um teste positivo, confirma. Mas se uma coisa não for positiva, a história não tá legal, não está condizente com alergia, ou o teste for negativo, e aí o ideal é o paciente tomar a medicação ou comer o alimento sob supervisão do médico especialista, a fim de que seja liberado com segurança. E jamais comer por conta própria, sem a orientação adequada. Tem que realmente ver e teve essa reação, já procura logo identificar, porque inclusive você pode ter reação também a outras coisas e muitas vezes a gente nem sabe. Esse teste ele é feito no braço, doutora? Como você falou, nós somos detetives, né? Às vezes tem alérgenos, tem componentes que podem causar alergia que o paciente não percebe ali, mas com a conversa com o médico especialista, a gente consegue identificar outras possíveis causas. Mas sim, nós fazemos testes, ou testes de sangue mesmo, exames de sangue, e também fazemos testes cutâneos. Nós temos testes cutâneos de avaliação imediata, em 15 a 20 minutos nós temos resultados em mãos, e uma vez que realmente venha negativo, o paciente toma a medicação ou come o alimento, enfim, o suspeito sob supervisão e fica de observação por tempos em um lugar que tenha suporte para a realização desse teste. Inclusive, eu queria deixar o alerta para as mamães observarem muito seus bebês, né, ali, se a criança está apresentando, principalmente os bebezinhos, né, doutora? Para, em qualquer caso, já identificar logo e já procurar, porque a gente precisa realmente ficar muito atenta a esses casos aí de anafilaxia, porque, infelizmente, pode levar, inclusive, a óbito, né? Obrigada, tá, doutora Mariana, pela participação no programa. E esse foi mais um Canal Saúde.